Fala, meus amigos. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tava vendo um vídeo e ele me deu assim, um tapa na minha cara pra eu reconhecer as coisas e falar assim: caraca, realmente. O que que eu tô fazendo agora? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? O que eu tô fazendo agora é isso aqui, ó. Deixar de seguir, desamigar. Então, o que que eu tô fazendo? Tô apagando todos os meus amigos. E eu vou apagando e vou falando com vocês. Por quê? Eu cheguei à conclusão, cara, de que eu não tenho amigos, certo? Eu tive pessoas que ficaram ali, de certa forma, comigo até que eu servisse o propósito. Até que eu servisse o propósito para elas. E isso foi desde a minha época de faculdade já. Porque, tipo assim, contar um pouco, dividir um pouco dessa história com vocês. Isso é um vídeo muito aleatório, tá? Mas eu vi porque tô fazendo ele porque eu tava vendo um vídeo de uma mulher e eu falei assim: caraca, só eu. E, tipo assim, eu sempre fui um cara muito focado nas minhas coisas. E meio que gostar das coisas bem certas e fazer as coisas com o melhor possível. Então, o que que eu fiz? Eu fui pra minha faculdade, nunca fiquei em grupinhos, ficava aquele grupinho lá, grupinho no final, grupinho aqui, o pessoal, todo mundo se aglomerando e fazendo as merdinhas deles, mas no final eles se juntavam, faziam as colas dele, e eu nunca fui do grupo, eu sempre fui o cara sozinho. Então as pessoas, quando chegava a época de fazer os trabalhos, elas vinham, queriam fazer grupo comigo. E eu, inocentemente, na época, não, vamos lá, vamos fazer. E geralmente eu costumava fazer o trabalho sozinho. A verdade é essa. Eu costumava fazer o trabalho sozinho, eu vou virar pra cá, porque aí de repente melhora um pouco a iluminação no rosto. E assim foi a faculdade toda. Eu sempre sozinho, fazendo as minhas coisas sozinho. E assim foi, por exemplo, na minha formatura. Na minha formatura não. Na minha. No meu TCC. O TCC eu tinha que fazer com algumas pessoas, certo? Então, quando já estava chegando mais ou menos perto, algumas pessoas começaram a vir, a ficar próximas a mim, para que a gente, não, vamos fazer o TCC, vamos fazer de quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que acabou foi que a gente se juntava, ficava de noite, é, e, assim, 90% do TCC eu fiz, sozinho. Fazia isso, fizemos revisão, e na verdade a gente fez dois, né? Porque a nossa preceptora, ela, ó, tava nem aí pra gente. A verdade era essa. Mas ela tinha amigos, amiguinhos, né? Que puxavam o saco dela, que ficava. Sábado e domingo ela fazia, ajudava eles. Mas pra gente ela dizia que não, não pode. Eu não posso ficar, eu só tenho que ter tantos tantos minutos com você no dia. E em dias específicos. Depois a gente foi descobrir isso, que ela favorecia eles. E a gente ela largava. Então eu fiz o TCC no final. Falou, não é nada disso que eu quero, vamos mudar pra não sei o que. Cara, então eu tive que fazer dois. Eu tive que, em tempo recorde, fazer 8 TCC. Beleza. Consegui fazer, consegui. Só que a gente se juntava, ficava na chamada de vídeo até tarde. E eu escrevia, eu dava as ideias, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro e ninguém fazia nada. Aí beleza, nos formamos. Uma até se formou antes, que ainda ficamos 6 meses depois. E essa que se formou antes não sabia como fazer uma conduta, não sabia como elaborar os processos, não sabia. E aí, às vezes, mandava assim, me ajuda aqui, eu acho a fazer uma conduta cardiorrespiratória, que não sei o que, tal, 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 tal. E eu ia lá e ajudava. Depois, me formei com outro grupo também. E o que aconteceu? Todo mundo sumiu, certo? Aí, tipo assim, agora, eles depois começaram a trabalhar. Eu trabalho particular. Eles começaram a trabalhar numa clínica e agora você não serve mais, porque você já serviu seu propósito. Então, e você? Você tem alguém aí que faz isso contigo? Provavelmente você não vai identificar isso por um tempo, depois você vai conseguir identificar isso. Certo? Mas eu paro pra pensar assim, cara, eu sempre fui amigo sozinho. Sempre fui amigo sozinho.
por isso que eu tô apagando todos os meus amigos daqui. Todos. E eu acredito que quando você tem esse tipo de pessoa na sua vida, a melhor coisa que você vai fazer é eliminar elas, certo? E se ela falar, é porque você me apagou, cara, você não precisa nem dar satisfação. Ou você pode falar, mas, pô, não servi pra você até agora, então a gente encerra por aqui. Não precisa me mandar mensagem, não precisa me mandar bom dia, não precisa mandar você simplesmente encerra, cara. Porque tem pessoas que você precisa eliminar da sua vida. Essas pessoas e situações. Você precisa eliminar pessoas da sua vida, eliminar hábitos da sua vida e eliminar locais que você vai para que você consiga dar um passo à frente. Porque se você tem hábitos ruins, esses hábitos não vão te permitir enxergar uma melhora. Se você tem pessoas ruins na sua vida, elas vão estar, vamos supor que vocês estão dentro de um poço. E essa pessoa, ela não quer que você saia dali. O que ela vai fazer? Não, vamos segurar ali. Enquanto ela não consegue se salvar, ela te segura ali, porque ela não quer ficar sozinha lá no fundo. Mas na hora que ela tiver oportunidade, ela vai pisar na sua cabeça e vai sair. Por que eu digo isso? Eu tinha uma pessoa que eu considerava minha amiga, e a gente estava ali, fomos trabalhar juntos num trabalho que não era. Não vou falar o nome de ninguém, tá? Um trabalho que não era lá essas coisas. Tá? Aí depois ela foi pra trabalhar numa clínica. Eu falei, pô, caraca, maneiro. Eu sempre comemoro, né? Aí ela foi pra uma clínica, foi trabalhar e tal. E depois ela saiu dessa clínica e foi pra outra. Ela poderia substituir por alguém, não poderia? Não, ela ficou caladinha. E depois que ela começou a trabalhar nas clínicas, começou a conhecer outras pessoas, ela tipo assim, abandonou. Mas teve um dia que ela precisou. Aí ela me mandou mensagem. E aí, eu acho, poxa, não sei o que, tá sumido. Eu falei assim, eu tô sumido não, eu tô sempre no mesmo lugar. É você que não fala. Não, porque não sei o que, isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E aqui, às vezes tem uns pacientes meus. Não tinha paciente nenhum. Ela queria, tipo assim, jogar a conversa fora. Beleza. E depois disso sumiu de novo. E isso me irrita, cara. Às vezes quando você tem. Você fala com uma pessoa só quando você precisa. Mas quando a pessoa. Você não vê que o outro também precisa. Então o que você tem que entender, cara? Que esse tipo de pessoas na sua vida, ela vai te segurar, ela é uma âncora na sua vida. Pessoas, lugares, comportamentos são âncoras na sua vida. Enquanto você não eliminar isso, você vai ficar parado no mesmo lugar, você vai ficar estagnado. Você não vai conseguir se desenvolver, mas você vai ver de repente essa pessoa se desenvolvendo. Aí ela se desenvolve e te abandona. Mas você, no momento que ela precisou, não abandonava ela. Aquela pessoa lá, quando precisava que eu fizesse a conduta cardiorrespiratória para ela, não abandonava ela. Mas ela ficou ali até enquanto eu me servi o propósito a ela. E assim são muitos na sua vida. Às vezes parentes, às vezes até uma pessoa que está numa relação amorosa com você. Você só consegue perceber, como é que é? Você só consegue perceber o mal que aquele hábito, que aquele lugar ou que aquela pessoa está fazendo na sua vida quando você consegue se livrar dela. Quando você elimina aquilo da tua vida, aí você consegue realmente perceber assim, não, foi melhor assim. Preste atenção nas pessoas que circulam você. A melhor coisa que tem é a gente estar sozinho. A verdade é essa. Eu penso dessa forma hoje. A melhor coisa que tem é você estar sozinho. Porque quando você está sozinho, é você por você mesmo. Você sabe que você não pode contar com ninguém. Certo? Ali você sabe que você não pode. O pior é você se doar por alguém. Claro que a gente não tem que fazer as coisas pelos outros e só vou fazer se tivesse retorno. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, vou botar aqui nos cards. Só vou fazer as coisas se tiver retorno. Você não tem que fazer assim, porque o que você faz, ele diz muito mais sobre você do que sobre outra pessoa. Certo? Mas, tipo assim, você não tem que ficar se doando por pessoas que quando tiver a primeira oportunidade vão, te jogar pro ar. A melhor coisa que tem é ser sozinho. E uma coisa que sempre me deixa, cara, revoltado é quando você às vezes precisa da pessoa, a pessoa
de certa forma diz que tá ali contigo. E você sempre ajudou ela, ajuda. Quando ela precisou, você vai lá. Mas o dia que você fala assim, pô, cara, tem como tu me dar uma moral? Ih, hoje não dá. Caramba, hoje não vai dar porque eu tô fazendo não sei o quê. Hoje não vai dar porque eu vou ter que dar banho no meu peixe. Entendeu? E isso acontece, cara. Tem pessoas que elas te descartam na cara dura. Tem pessoas que vivem te pedindo as coisas emprestado. Poxa, me empresta aquela bomba pra encher o pneu da minha bicicleta. Ah, você tem um compressor, me empresta o compressor pra mexer a coisa do meu carro. Ah, me empresta o aspirador pra me limpar meu carro. Mas quando você precisa, poxa, você pode me emprestar uma vassoura ali, pra só me dar uma varridinha aqui. E não porque o cabo quebrou, não porque não tá. Tudo ela te nega. E ela te nega na cara. Mas se você negar uma vez, nossa, que vacilão. Caramba, não custava nada emprestar. Entende? Esse tipo de pessoas a gente tem que eliminar da nossa vida. Não digo você tem. Eu também tenho, e eu tô fazendo isso agora. Tem pessoas que estão aqui, ó, que só estão preenchendo um espaço, ocupando um espaço que sei lá, não sei nem como explicar. Mas desnecessário. Não vão falar comigo, e eu não vou falar com elas. Sabe por que eu não vou falar com elas? Se elas agora me mandarem mensagem, eu não vou falar mais, porque eu não servi pra elas até agora. Então quando elas virem falar comigo, é porque elas precisam de alguma coisa. E eu não tô mais disposto a ficar fazendo tudo pros outros assim, não. Acabou. Entende? Tem a minha condição específica. E, tipo assim, eu não sou inocente, tá? Mas eu creio que eu sou um pouco mais ingênuo. Às vezes a minha vontade de ajudar fala mais do que eu. Então, meus amigos, não tenho muito mais o que falar, era mais um desabafo mesmo, certo? Quero que vocês deixem no comentário aí se vocês têm alguma pessoa desse tipo na sua vida, se você tem algum hábito na sua vida que você queira eliminar, se você tem algum local, até o local que você mora mesmo, por exemplo, o local que eu moro, eu detesto o local que eu moro. Se você tem esse local e você tem a vontade de sair dele, cara, faça o máximo possível para você sair, certo? Porque nem sempre você tem que estar naquele lugar, você tem que ter aquele hábito. Às vezes só tá faltando que você dê um passo, que você dê como é que eu vou dizer? Que você tome uma atitude. E enquanto você não tomar atitude, você vai ficar preso ali. Mas quando você chegar lá na frente, você vai olhar assim e vai falar: caraca, não é que é verdade? Que se eu deixasse essa companhia, se eu parasse com esse hábito, ou se eu saísse desse local, a minha vida ia dar um passo para frente. Então eu prefiro fazer isso agora. Outro dia a gente até conversa sobre isso. Já tive coisas mais pesadas aqui, tá? Mais sérias, por ser um cara que ajuda. E eu sou o tipo de pessoa assim. Você pode brigar comigo hoje, mas se na semana que vem você me pedir uma ajuda, eu vou te ajudar. Eu gostaria de ser mais de não ser assim? Gostaria. Mas infelizmente o meu jeito é esse. Eu acabo, quando eu vejo, eu já fiz. Eu acho que esse é o menor vídeo que eu já fiz. Não ficou nem tão pequeno assim. Ele tá aí com quase 20 minutos. Como eu falo, eu não sei fazer vídeos curtos, certo? E é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário aí, porque é isso que diz ao YouTube se esse canal tá indo no caminho certo ou não. E é com a ajuda de cada pessoa que vai assistir esse vídeo que eu vou conseguir ir melhorando uma coisa ou outra, certo? Acabei não conseguindo postar um vídeo no tempo certo aí porque eu tô com um problema no meu computador, certo? Na verdade não é nem no computador, eu vou falar sobre isso num vídeo. Vou fazer um vídeo específico para isso. Não é no computador, é na comunicação entre o meu celular e o computador. Mas eu com o tempo vou resolver isso. Aí aqui ó, vou mostrar o meu computador. Então meus amigos, muito obrigado e até a próxima.